Meus irmãos, a paz do Senhor, irmão Edson aqui mais uma vez. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta aos Gálatas. Você que está nos acompanhando, espero que você esteja sendo, aliás, edificado, por essas porções da palavra do Senhor. Nós estamos estudando esses textos de maneira cujo tempo é menos 10 minutos, tá? Cada versículo que nós tratamos, para não ficar enfadonho para alguns irmãos, ok? Se você quer estudar a carta aos Gálatas, acompanhe aí no nosso canal no YouTube, onde nós tivemos vídeos introdutórios desde o primeiro versículo, do capítulo 1, e hoje a gente vai dar continuidade no capítulo 2, versículo 11, ok? Nós tratamos sobre vários assuntos importantes para entender essa carta, É uma das cartas, assim, um pouco difícil de se entender. Nós temos que fazer consulta de algumas palavras no original, entender o seu contexto, da época, para poder, assim, entender os versículos de forma apropriada. Hoje, nós vamos falar, Paulo, ele está explicando aos Gálatas, desde o capítulo 2, defendendo a sua autoridade, porque alguns estavam minando a sua autoridade. Desde o capítulo 2 ele vai falar, sobre momentos que ele teve com os apóstolos em Jerusalém. Agora no versículo 11 existe um conflito, tá? É um conflito, entre o apóstolo Paulo, que na realidade Paulo ele chama a atenção de Pedro. Então nós vamos caminhar devagar nesse versículo 11 hoje, depois o versículo 12 de forma apropriada. Diz aí Gálatas capítulo 2, versículo 11: E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Eu vou ler o versículo 12. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então, Paulo está dizendo aqui, aos Gálatas, o momento em que Pedro foi a Antioquia. Antioquia, se os irmãos forem ler lá Atos, capítulo de número do 10, ali o 13, principalmente o 13, onde mostra que Antioquia era como se fosse um centro missionário, onde o apóstolo Paulo, Barnabé e muitos outros irmãos estavam reunidos ali. E dali foi aonde o Espírito disse: separa-me a Paulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Então Paulo está contando um momento em que Pedro foi a Antioquia. E naquele momento, Paulo chama a atenção de Pedro na presença de todos. Então vamos entender essa questão, por que Paulo ele está aqui, chamando a atenção dos Gálatas para um episódio que ele teve com Pedro em Antioquia, Lembrando que Paulo, nessa carta, ele está combatendo, um grupo de pessoas que foram perturbar os galeses. Então Paulo aqui, ele está dando explicações do momento que ele teve com os apóstolos, a comunhão, e ele então está mostrando, essa questão de que ele está firme naquilo que ele recebeu do Senhor. Então ele está situando os galeses alguns momentos do que aconteceu com alguns líderes da comunidade, ali em Antioquia. Eu fiz algumas anotações e a primeira delas é o seguinte: Paulo ele estava ao pé de igualdade, isto é, com os demais apóstolos. Isso é um ponto importante,
Que pé de igualdade é essa? Pé de igualdade na questão da mesma autoridade que os apóstolos, a ponto de Paulo resistir um dos que é considerado coluna, como fala aqui acima, o versículo de número 9 de Gálatas 2, e conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como colunas, né? Repare que Paulo, ele tem a mesma mensagem, ele em nada difere dos demais apóstolos, apesar de alguns, né, estar minando a sua autoridade, talvez pelo fato de ele não andar, tá, especificamente com o Senhor Jesus, como os apóstolos, mas isso não é sinônimo de garantia de chamado, né? Embora, quando nós vamos tratar, né, aqueles que são apóstolos, nós passamos por esses viés, né, que andou com o Senhor Jesus, todavia Paulo é alguém à parte, e Deus é poderoso para chamar, independente de ter andado com ele ou não. Então, esse confronto mostra que Paulo ele estava em pé de igualdade, a ponto de resistir um dos emissários, dos apóstolos, conhecido como coluna, diretamente, né? Paulo, sem temer, resiste ele de forma direta. Então, quando Pedro chega a Antioquia, né, e o que acontece? Ele está lá, Pedro reunido, ele está comendo ali com os gentios, e esse é um ponto que a gente vamos tratar mais um pouco à frente, que é a questão do que ele está comendo, né, ali presente, se esse comer era uma questão simplesmente de estar sentado à mesa. Mais à frente a gente vai tratar isso aí. E diz que ele estando comendo ali em Antioquia, né, porque antes, versículo 12, antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, né? Então Pedro está em Antioquia, está comendo com o gentio, e antes que algum chegasse da parte de Tiago, o que acontece? Pedro, ele vai se afastando ali, que ele estava comendo com o gentio, ele se afasta. Ele tem um receio, né? Ele tem um medo, ele tem algum sentimento que faz ele não ser aquilo que de fato ele deveria ser, né? E Pedro, ele em alguns momentos, até quando o Senhor Jesus estava com vida, Pedro ele foi um pouco oscilante, né, em algumas questões da sua vida, mas Pedro ele tinha essa questão de se arrepender e começar de novo, né? E quem de nós, né, não falhamos na nossa jornada? Então chegou algumas pessoas, né, da parte de Tiago ou da comunidade, né, liderada por Tiago, né, porque Tiago era um líder em Jerusalém, tá? Ali da comunidade dos discípulos do Senhor Jesus. João e Cefas também eram considerados como coluna da igreja. Quando essas pessoas chegam, o que acontece? Pedro vai se afastando. Aí a gente tem aqui uma questão de uma dúvida a levantar, e eu quero que você pare para pensar nessa questão. Diz o texto aqui, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago. A pergunta que eu anotei aqui, eu faço aos irmãos, é o seguinte: eles foram, essas pessoas que chegaram ali a Antioquia, que Pedro então saiu naquele momento, essas pessoas elas foram enviadas por Tiago, né? Tiago, lá onde ele estava, falou assim, vão lá em Antioquia para ver como é que estão as coisas. Será que essas pessoas foram enviadas de fato da parte de Tiago? De fato a gente não tem nenhum registro que diga que essas pessoas, né, foram enviados da parte de Tiago. Paulo diz aqui que antes que chegasse algumas pessoas da parte de Tiago ou da comunidade liderada por Tiago, né? Então, Tiago os enviou? É uma questão que eu deixo para os irmãos pensar. Ou eles se apresentaram lá, né? Essas pessoas quando chegou lá, como sendo enviadas de Tiago, tá? E quando na realidade não foi.
né? É outra dúvida, né? Outra interrogação. Se Tiago os enviou, ou se eles, ao chegar lá, né, essas pessoas se identificaram como sendo enviados por Tiago, e na realidade Tiago não nos havia enviado, né? Então, ou eu coloquei aqui, simplesmente o fato de estar ali causou receio, mas se sabia de fato que essas pessoas eram da comunidade liderada por Tiago. Então, a gente precisa entender isso de forma correta para que a gente não faça confusão, né? Porque senão a gente vamos chegar à conclusão aqui de que o evangelho que Paulo pregava era um e o evangelho que Tiago pregava era outro. Porque se nós entendermos que essas pessoas enviadas da parte de Tiago foi de fato enviados por Tiago, então nós vemos uma diferença no evangelho. O primeiro ponto que eu deixei aqui anotado, que mostra que essas pessoas não foram enviadas da parte de Tiago, é o fato de que todo o discurso de Paulo, no capítulo 2, acima, antes de entrar no versículo 11 e versículo 12, né, dizendo que quando ele esteve em Jerusalém, os apóstolos Pedro, Tiago e João e os demais ali deram-lhe a mão em comunhão, dizendo: vão pregar o evangelho ao gentio. Nós entendemos a sua mensagem, estamos corretos, estamos em comunhão nisso, né? Eles, né, Tiago incentivou. Então, como que agora Tiago vai enviar algumas pessoas ali com outro tipo de mensagem? Isso já nos mostra que essas pessoas que foram ali ou que chegaram naquele local não eram de fato enviado da parte de Tiago. Não só contradiz o que Paulo disse acima, né, essa questão de que fosse Tiago que os enviasse, como também contradiz até mesmo o concílio de Jerusalém, aonde Tiago também toma a fala ali e ele entende, tá, que Deus estava chamando os gentios, tá, e não impôs a circuncisão para os gentios. Nós vemos no versículo aqui, né, 12, que ele temeu os que eram do partido, né, digamos assim, da circuncisão. Temeu os que eram da circuncisão, ou seja, a favor da circuncisão dos gentios. Repito, Tiago e os apóstolos não tinham essa mesma visão. Então, além de contradizer o que Paulo disse acima, contradiz a questão do concílio que os apóstolos entenderam através do Espírito de Deus. De fato, irmão, já chegamos a 13 minutos, eu vou parar aqui. No próximo vídeo a gente dá continuidade a esse assunto, tá? Porque há muitas coisas a ser tratadas e que Deus te abençoe. Um abraço.